Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma palavra da parte de Deus, ao qual agora pela manhã acordei com o Espírito Santo trazendo no meu coração. E aí vim correndo aqui, dei um tapa aí no rosto, no meu cabelo e vim aqui, né, para trazer essa palavra. E antes de eu começar, se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like aí, nos ajude para que esse canal venha crescer e um grande número de pessoas seja alcançado, em nome do Senhor Jesus. O propósito aqui é esse, não é me aparecer, não é mostrar que sou melhor do que ninguém, mas trazer as experiências que eu tenho tido com Deus. O nosso povo tem sofrido muito nessa terra e muitos de nós sofremos simplesmente por falta de conhecimento, como diz a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós somos apenas religiosos, nós apenas cumprimos papéis, né, dentro da igreja, e eu falo isso porque eu vivi isso na minha pele. Muitas vezes eu questionava o Senhor, eu falava, alguma coisa está errada, né? Eu estou indo na igreja, eu estou procurando fazer tudo que está certo e minha vida assim totalmente destruída. Eu não conseguia entender qual era o real motivo. E assim eu via várias coisas, né? Alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa que está escondida, porque as pessoas têm esse costume. Isso é normal, tá? Nós vemos aí Jó passando por uma prova muito grande. Ali não era algo de pecado, ele tinha cometido pecado, apenas Deus estava provando Jó. E os amigos falavam isso, né? Acreditavam que poderia ser um pecado, alguma coisa errada na vida dele. Então é dessa forma. Eu tenho vivido algo também interessante, porque eu estou vivendo um momento aí diferente. Eu estou vivendo o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. Coisas de anos que o Senhor prometeu, coisas de anos que eu fui tendo que aprender, fui plantando minhas sementes e agora eu começo a ver aí germinar, né? E aí a gente já ouvia aí alguém dizer assim, ah, não é porque está abençoado que é Deus. Então é interessante o ser humano. Se você estiver na destruição e está bem pleno assim, bem claro a sua vida, porque quando nós estamos mal, no nosso rosto transparece, não adianta. Por isso que fala assim, que a alegria do coração formazeia o rosto. Então é dessa forma. As pessoas estão te vendo mal, estão te vendo destruído, fica todo mundo quieto, todo mundo olhando, todo mundo alguns até se alegrando de te ver na destruição. Por mais triste que eu possa dizer isso, infelizmente isso acontece. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tá com a vida destruída, casamento destruído, o marido foi embora, largou você com 3 filhos, tá lutando que nem uma condenada para criar essas crianças, mora num lugar muito horrível, chove dentro da sua casa, ratos passeiam por dentro da sua casa. Tá tudo bem. Só vem aquelas pessoas dizer assim, algum pecado, alguma coisa errada que você está fazendo. E você fica naquele turbilhão de coisas sem entender. Mas Deus começa a transformar, Deus começa a fazer se cumprir as palavras, as promessas que Ele fez. Aí pessoas que eram próximas a você se afastam, pessoas que te conheciam ficam bravas com aquela cara assim de ver você bem, e alguns até dizem, não é porque está abençoado que é Deus não. Muito interessante, eu tô vivendo isso na minha vida. E eu fiquei pensando, gente, como nós, seres humanos, somos difíceis, né? Mas enfim, eu venho trazer para você hoje uma palavra, porque talvez você que está aí do outro lado também tem promessa do Senhor na sua vida. Você já ouviu várias vezes, olha, vou eu fazer isso, vou eu fazer aquilo, vou transformar a sua vida, vou mostrar que sou Deus na sua vida, vou transformar a sua história. E as coisas não acontecem. Eu me lembro, alguns anos atrás eu tinha minha filha, hoje ela está com 25 anos. Na época ela estava com 3 aninhos, ela estava no meu colo. E eu fui visitar uma irmã que era uma bênção. A irmã estava passando um processo de doença muito grave. E lá, quando nós íamos lá visitar ela, para levar uma palavra, nós saímos de lá renovada. Pensa numa mulher de Deus, uma mulher assim que tinha algo assim especial. Então eu lembro que eu estava na minha casa e minha mãe falou assim, Rose, vamos visitar a irmã, que ela tá enferma, né? Vamos lá? Vamos, mãe. Aí eu peguei a minha filha Natália no colo e fui. E naquela época uma vida muito triste, uma vida muito simples que eu tinha, e eu fui lá. Quando eu chego naquele lugar, ali para ler uma palavra, quem ia fazer isso era minha mãe, eu fui apenas do lado dela. Naquela época eu não falava nada, eu morria de vergonha. E aí eu tinha em torno de uns 25 anos. Aí eu fui ali com ela, né, e quando eu chego lá, minha mãe falou com ela, né, falamos sobre a palavra, e ela olhou pra mim e disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa pra você, você tem o dom da prosperidade na sua vida. Eu olhei assim, né, amém. Meu Deus vai te usar muito, vai mudar a sua história. E eu fiquei feliz com aquela palavra.
E a partir de então, minha vida virou um turbilhão. A partir de então, meu Deus do céu, quantas necessidades eu passei. Quantas situações difíceis, quanta humilhação, quanto desprezo, quantas destruições. Eu vi as coisas se quebrando, fechando, destruindo, sabe? Fui largada com 3 filhos, numa situação tão difícil. E ali eu pensava, meu Deus, que prosperidade é essa? Que palavra que é essa? Eu falei, uma vez eu cheguei a falar assim, bendita a hora que essa mulher me fala uma palavra dessa, que tinha prosperidade na minha vida virou um turbilhão. Então, às vezes, nós não entendemos o processo que Deus trabalha nas nossas vidas. Vamos falar sobre algo que está na palavra José. Eu tinha uma palavra aqui na minha mente e Deus está me trazendo outra, né? E José, ele tem um sonho. No sonho, ele vê ali o trigo, né, se curvando. Mostravam ali, naquela representação dos sonhos, que os irmãos deles iriam se curvar a ele, né? Fazendo com que ele fosse exaltado. E ele ficou tão feliz, né? Com certeza. E tanto que ele foi contar para os irmãos, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Vai ficar aí um parênteses, não conta seu sonho para ninguém, aquilo que Deus te dá, guarda com você. Porque tem processos que você pode evitar passar, mas quando você abre a boca, a situação é mais difícil. Tá bom? Então, José conta o sonho. E o que acontece depois? Então, quer dizer que naquele sonho Deus mostra para ele, não foi só um sonho, foram 2 sonhos que Deus deu para ele. E Deus mostrando que ele seria exaltado. Após isso, a vida dele vira assim um turbilhão. Uma transformação não para o lado positivo, mas para o lado negativo. Ele é traído pelos seus irmãos, ele é jogado numa cisterna, ele tem a capa dele que ele ganhou do pai, que com certeza tinha um valor emocional arrancada dele. Ele é vendido como escravo, ele é caluniado naquele lugar por aquela mulher, ele vai parar numa prisão. Observa que o que Deus mostrou e o que ele está vivendo não tem nada a ver. Quando você olha as promessas de Deus na sua vida, você tem esse questionamento. Porque Deus fala para você, com certeza você está aí do outro lado e tem promessa do Senhor. Você tem falado, Deus, o que aconteceu com as promessas? Por que não se cumpre? Tem vários motivos para essa promessa ainda não ter se cumprido na sua vida. Uma delas é a preparação que Deus faz. Para você chegar na bênção do Senhor, tem aí o caminho do deserto. Você vai caminhar ali porque você precisa crescer. Deus precisa olhar para você e falar, bom, agora é o momento de abençoar meu filho, é o momento de abençoar minha filha. É o momento de eu trazer para ele a bênção que eu prometi. Porque ele não vai jogar fora, ele está preparado. E para você ser preparado, o caminho é dolorido. Para você ser preparado, tem as guerras, tem a luta da vida. Nada vem para sua mão de graça, do nada. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, pelo menos eu não conheço a Bíblia completamente, mas no que nós conhecemos, não tem ninguém que fala, fulano de tal estava deitado numa rede, tomando água de coco quando Deus abençoou. Não existe. Fulano de tal estava tranquilo, viajando, passeando, vivendo maravilhosamente quando a bênção do Senhor chegou. Você observa Davi, foi escolhido para ser rei. Você, Davi, é o escolhido para ser rei. Tem todo aquele processo ali, né? Onde ele foi desprezado, onde ninguém dava nada por ele. Ele é escolhido para ser rei. E ele vai para onde, gente? Ele volta novamente a cuidar das ovelhas do seu pai. Como dizia o seu irmão, vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Eram poucas ovelhas que ele cuidava. Era uma vida bem simples. Para ele receber a bênção, ele se colocou na frente da batalha. Ele aproveitou a oportunidade. Quando ele vai ali levar o alimento para os seus irmãos que estão ali, preparados para uma guerra, ele vê a oportunidade e ele vai lá e se coloca na frente da batalha e vence. Interessante que após ele receber ali uma esposa, condições financeiras melhor, ele ainda teve um processo ainda de caminhar até chegar no trono para ser rei. Então você observa que não tem nada fácil, meus irmãos. Às vezes nós vemos aí pessoas em igrejas, né, em locais ensinando, olha, dá o seu tudo, Deus vai mudar a sua história, dá mil, você vai ganhar 10 mil. Eu sempre falo sobre isso porque precisamos nos alertar, irmãos. Deus nos abençoa assim, Deus faz milagres muito grandes. Com cada um Deus tem um propósito, com cada um Deus trabalha de uma maneira, tá bom? No meu caso, uma vez eu estava lendo a palavra e vi aquele povo do Egito ali, povo de Israel, e eu falei, gente, mas que povo duro. Deus mostrando, ali quando ele está caminhando pelo deserto, sem contar que abriu o mar para eles passarem, né? Então um milagre muito grande. E depois tem coluna de fogo, tem sombra para eles no sol, tem o maná, tem todo um processo de cuidado de Deus. E aí eles vão lá, sabe o que eles fazem quando
Moisés vai ao monte para receber ali a palavra de Deus, eles fazem um bezerro de ouro, sabe? Eles vão fazer ali algo para idolatrar, fazendo com que aborrecesse o nosso Deus. E aí eu falei assim, mas que povo é esse que vê tantos milagres e faz dessa forma? Aí lá veio eu passando pelo processo. Eu que conhecia Deus, né? E comecei a passar situações tão difíceis, e comecei a reclamar também. Chega um momento, todo mundo faz isso, viu? Quando você está passando pelo deserto, e ali eu via o suprimento de Deus, eu via Deus colocando a coluna de fogo para nos esquentar, eu via Deus trazendo maná, e aí chega aquele momento que a gente começa a reclamar, eu tô cansada de comer esse maná, tô cansada de ver essa situação, sabe? Por que Deus me tirou de tal lugar? Eu preferia estar dessa forma ou daquela forma. Então nós acabamos fazendo a mesma coisa que esse povo. E o que eu quero dizer com isso? Você observa que esse povo, eles tinham que chegar na terra prometida durante 40 dias. Eles iam caminhar ali pelo deserto e 40 dias eles estariam na terra prometida. E qual foi o tempo que eles viveram naquele local? 40 anos. Então por quê? Porque eles se desviaram do caminho, porque saíram do propósito de Deus. Então tem tudo isso também. Deus te faz uma promessa e você não vai no caminho que deve andar. Foi o meu caso. Deus me fez uma promessa, eu era menina ainda, tinha meus 20 anos, quando Deus falou que ia mudar minha história. Pessoas vinham até mim e falavam, olha, Deus quer te usar muito, Deus quer transformar a sua vida. E o que eu fiz? Eu fui por outros caminhos. Por que eu fiz isso? Porque às vezes você, poxa, Deus vai me abençoar, eu procurei ajudar Deus, Deus falou que vai me prosperar, eu tenho o dom da prosperidade, abri 2 empresas. Falei para Deus assim, vamos vem aqui, Senhor, eu sei que só tem muita gente aí para abençoar, e o Senhor já me fez uma promessa, eu vou te dar uma forcinha, eu vou abrir essa empresa, o Senhor me ajuda, tá? Mas aí fui eu na minha força, e Deus falou, pode ir, minha filha. E eu fui, quebrei a cara. Mas esse daí também fazia parte do propósito, porque ali eu passei uma humilhação muito grande, eu perdi, eu fiquei envergonhada, e após aquela situação eu cresci um pouco. Você entende isso? Fiquei sozinha com 3 crianças, e ali eu lutava assim, de uma forma assim, para dar o melhor para meus filhos, numa situação muito difícil. Nunca passamos fome, mas passamos grande necessidade. 3 crianças pequenas, eles me pedindo, mãe, eu queria um sapato, mãe, eu queria um brinquedo, mãe, eu queria comer um danone. Uma vez, eu nunca me esqueço dessa situação, minha filha falou para mim assim, mãe, quando a senhora receber, a senhora compra uma mortadela para me comer com pouco, eu tô com vontade? Eu olhei para ela assim, eu falei, tá filha, quando eu me receber eu me compro. Mas a situação era tão difícil que o dinheirinho que chegava em casa era para suprir a necessidade, comprar um alimento, sabe? E ali suprir a necessidade da casa, aquelas 3 crianças naquela época. E aí um dia quando eu recebi, eu falei, não, hoje eu vou passar lá e vou comprar pão e mortadela para minha filha. Aí quando eu comprei, gente, era tão baratinho que eu vim querendo chorar no meio do caminho. Eu falei, Deus, não é possível. E para eu comprar um pão com mortadela, eu tive que passar um mês me programando para que eu pudesse fazer isso. Então é uma situação muito difícil. Quem é mãe, quem é pai sabe do que eu tô falando. Porque a dor não é você não ter, a dor é você ver seu filho pedir e você não poder dar. Então eu passei por esse processo. E de diversas formas e de várias maneiras eu acabei saindo do caminho do Senhor. Primeiro eu fui lutando, eu fui orando, eu fui pedindo, depois eu fui desanimando, aí eu comecei a murmurar, comecei a reclamar. Observa, não existe ninguém na palavra que fulano tal murmurava quando Deus abençoou. Fulano tal reclamava quando Deus... Não existe isso, gente. Então, às vezes, a bênção já está até perto, sabe? Você está caminhando e aí você começa a reclamar, murmurar. E aí, as bênçãos do Senhor fica lá presa. Até Deus olhar para você e falar, minha filha, vamos crescer. Enquanto você não crescer, você não está preparado para receber as bênçãos de Deus. Então tem esse processo. O primeiro processo foi o de José, que eu disse, que ele abriu a boca, né? Falou para os irmãos. E ali foi um processo que Deus permitiu. Para ele chegar na bênção, ele teve que passar toda aquela situação. Situação do desprezo, da humilhação, calúnia, né? E aí Deus fez com que ele crescesse. E olha que interessante, ele vai parar numa prisão e lá ele se destaca. Aliás, onde ele chegava, ele se destacava. Quando ele vai, ele é vendido como escravo, aqueles senhores já viu nele algo diferente. E colocou ele ali para governar, para cuidar daquele local. Até que veio aquela mulher usada por Satanás, que fez ali, levantou uma calúnia contra ele e ele foi parar na prisão. Quando ele chega na prisão, colocam ele para governar ali também. Então observa que Deus está ensinando ele a ser governador. Você entende isso? Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Na situação na situação que eu passei o deserto, onde eu fui jogada como alguém assim sem valor nenhum, largada assim, sabe? Pessoas
acolheram ali do outro lado, né, o meu esposo, meu ex-marido naquela época, e eu fiquei ali largada com 3 filhos, como uma vez eu falei, meu Deus, sem valor nenhum, não teve uma única pessoa. Pra você ter uma noção, eu fazia parte de uma igreja, eu fazia parte de, tinha parentes, tinha amigos, não teve uma única pessoa que me defendeu, não teve uma única pessoa que fez, vem aqui, irmã Rose, vamos conversar, que eu posso te ajudar, não teve ninguém. E aí você fala assim, naquele momento eu fiquei chateada, eu falei, poxa, todo mundo me desprezou. E sabe o que eu pensava? Eu tinha o meu pai, que também tinha morrido. Então meu pai, se ele estivesse vivo, aquelas coisas eu pensava, se meu pai estivesse vivo, isso não aconteceria, porque ele me defendia, ele cuidava de mim, eu tinha assim a proteção dele. E naquele momento eu não tinha proteção de ninguém, fiquei sozinha. E ainda ouvindo pessoas falando tantas coisas, coisas terríveis. Graças a Deus eu sempre fui uma mulher assim de caráter, sabe? Eu sempre fui uma mulher que temia a Deus, e eu vi coisas horríveis. Eu saía pela manhã para trabalhar e via pessoas no sábado vindo fazer minha extra, vi uma pessoa falando assim da família ali, onde você tá indo nessa hora assim de manhã, sábado, sabe? Insinuando. E eu disse assim, onde que uma mulher vai 7 horas da manhã se não for para trabalhar? Então eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu vi pessoas levantando calúnia contra a minha vida, pessoas me seguindo quando eu ia trabalhar para saber se eu estava indo trabalhar mesmo. Gente, coisas terríveis que eu não vou nem trazer aqui. E eu chegava a Deus e falava, Deus, por que isso? Porque a minha vida é levantar de manhã, trabalhar, trazer sustento para minha casa e ir para a igreja buscar o Senhor. Por que está acontecendo? E aí eu pude entender, Satanás começou a trabalhar de uma forma, ele queria destruir a minha vida. Pensa uma mulher que foi casada, que estava na casa de Deus e agora estava divorciada, estava sozinha, abandonada. Então você já vai ali vendo que Satanás está trabalhando para destruir, para que eu não pudesse chegar naquilo que Deus tinha para minha vida, que eu mesmo naquele momento não entendi. Então você precisa entender que se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus fez uma promessa na sua vida, você vai encontrar barreiras. Situações que Deus vai permitir para que você cresça, situações que Satanás vai trabalhar contra para que você não cresça. Olha isso. Então é uma batalha muito grande. E só vence quem não para. Só vence quem resiste Satanás. Só vence quem olha para Jesus e segue. Muitas vezes nessa caminhada eu quis parar. Muitas vezes nessa caminhada eu falei, Senhor, para mim chega. Para mim não dá. O Senhor não está comigo. Eu orava, eu pedia, eu falava. E o Senhor com a boca fechada. O Senhor quietinho. Não tinha nada, nenhuma palavra, e eu caminhando naquele deserto sozinha. Observava a mão de Deus, a providência de Deus em algumas coisas, mas eu queria ouvir Ele falando, olha, eu sou contigo, dá a mão aqui pra mim, eu tô contigo. Mas não tinha isso, mas Ele estava trabalhando e eu não estava entendendo. Aquele processo da dor era necessário para que eu crescesse. E ali eu passei um processo até mesmo dentro de uma igreja, jogada num canto, não tinha valor nenhum. Eu já não me sentia com valor e eu via as pessoas fazendo aquilo também. E aí aquilo que Deus tinha falado para mim, eu não passei mais a acreditar. Como assim Deus vai me usar? Eu não sei falar, eu tenho medo. Aí Deus foi trabalhando, fui fazer uma faculdade. Na faculdade eu passei grandes dificuldades, eu tinha que apresentar trabalhos e eu não conseguia. Eu fazia de uma forma muito difícil, eu tinha muita vergonha, eu fiquei em depressão, eu fiquei me sentindo o pior das criaturas da face dessa terra. Satanás trabalhou de uma forma para fazer com que eu acreditasse que eu não tinha valor, que Deus não tinha nada na minha vida, que eu não poderia ser útil no reino de Deus. E aí Deus começa a me resgatar, aí Deus começa a mostrar. Aí eu começo a pedir, Senhor, me mostra o que está acontecendo. E Ele começa a mostrar, olha, aqui é Satanás trabalhando, aqui sou eu permitindo, aqui você tem que fechar essa brecha, aqui você tem que continuar caminhando, não pare. Não ouça, não dá ouvido ao que as pessoas te dizem. E eram só palavras de desânimo. E então eu estou buscando ao Senhor, passando por outro processo, estou em outro local. E aí eu resisti. Naquele momento, no primeiro momento, eu dei ouvido ao que Satanás falava. Eu dei ouvido ao que pessoas influenciadas por Satanás me diziam. E ali me fechei. Aí comecei a ter a graça de Deus na minha vida. Deus começou a me mostrar em sonhos, me revelar, abrir minha visão. Eu pude entender que realmente Deus tinha algo na minha vida, que realmente eu não era capaz, mas é Ele que me capacita, que realmente eu não posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que Deus quer fazer com você também. Deus tem uma promessa na sua vida, Deus falou que ia fazer, creia. Creia porque vai acontecer. Mas não pare, mediante a dificuldade, mediante o levante de Satanás, mediante o que Deus permitir que você passe crescendo. Aconteceu algo difícil na sua vida, você fala, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? E vai tirando ali um proveito, vai tirando ali um crescimento. Foi assim com José.
José, ele governou ali na casa de Potifar. José foi para a prisão e ele governou ali dentro da prisão. E aí chega o grande dia. O dia que Deus olha para ele e fala: agora sim você está preparado para receber as minhas bênçãos, para receber a minha promessa. E o que Deus faz? Trabalha ali na vida de Faraó, dando um sonho, vocês conhecem essa palavra. E ali Deus usa José para revelar o que queria dizer aquele sonho. E Faraó olha para ele e vê, resumindo, você é o homem capacitado para fazer com que isso aconteça. Vamos passar 7 anos de prosperidade, depois vai vir 7 anos de escassez. Quem está preparado para fazer isso é você. Você acha que foi do nada que Faraó olhou para José e vê ali a grande oportunidade de ter a bênção de Deus na mão através da vida de José? E aí que ele faz ele ser governador do Egito. Mas José já tinha sido governador na casa de Potifar e já tinha sido governador na prisão. Entende isso? A preparação que Deus fez até ele chegar no momento da bênção. E quando ele tem ali a oportunidade diante dos irmãos dele, irmãos que desprezaram, irmãos que humilharam, irmãos que tiraram ele de perto do pai dele que ele amava, irmãos que venderam ele como escravo, quando ele tem a oportunidade de se vingar, de falar: olha aqui, agora vocês vão ver quem eu sou, tá bom? Eu falei para vocês que Deus ia mudar minha história, que Deus ia me exaltar, vocês vão se humilhar assim na minha presença. Não, ele não fez isso. Ele falou: olha, tudo isso que aconteceu foi permissão de Deus. Então, no momento da bênção, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, você consegue entender que mesmo diante da dificuldade, mesmo quando as pessoas te desprezaram, mesmo quando pessoas caluniaram, mesmo quando as pessoas falaram mal sobre você, mesmo quando as pessoas te jogaram numa cisterna, te venderam como escravo, ali foi a permissão de Deus para que você viesse a crescer. E quando você estiver no patamar maior, você vai olhar para eles com um olhar de misericórdia. E ao invés de pegar e castigar, de desprezar, você vai dizer: olha, foi permissão de Deus. Vem aqui, senta na mesa junto comigo. Se alegra comigo. Vamos glorificar o nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que pega o que não tem valor, o que é humilhado, o que não sabe, o que não pode, e exalta. Porque a exaltação vem das mãos do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Então você que está aí do outro lado, passando por uma prova, passando por uma dificuldade, e pensa nas promessas, e essas promessas, Deus, que tu me fez? O Senhor falou que ia mudar minha história, o Senhor falou que ia me colocar no patamar melhor, o Senhor falou que ia mostrar aos meus inimigos que tu és comigo. Olha como eu estou. Não faça assim. Apenas diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Meu Deus, abre minha visão para que eu possa entender a sua vontade. Senhor, eu estou caminhando no centro da sua vontade, estou indo para um lugar errado, me mostra o caminho certo, porque eu quero receber de ti as minhas bênçãos. E assim, Pai, no momento certo, ao invés de humilhar, de mostrar que sou melhor, não, eu vou falar que tu és grande, que se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe, que se estou aqui é porque o Senhor segurou nas minhas mãos e me ajudou. E toda a honra e toda a glória para ti, ó Deus. É dessa forma. Amém? Creia, Deus vai mudar a sua história. Mas entenda que para chegar na bênção tem um processo. Cada um de uma forma. Tem pessoas que vai passar um processo em um ano e ó, Deus vai mudar a história. Tem pessoas que vai passar 3 anos e Deus vai mudar a história. Tem pessoas que vai ficar 40 anos no deserto. Então por quê? Porque você está indo para um caminho que não é o caminho que Deus quer. Na minha vida foi dessa forma. Eu passei um processo muito grande, demorou muito tempo para que eu pudesse viver as promessas de Deus. E hoje eu estou vivendo elas. Né? Futuramente eu vou trazendo para vocês aqui, mas Deus tem feito coisas na minha vida que eu olho e falo: meu Deus, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu tinha diminuído o tempo da minha luta. Ao invés de ter murmurado, ao invés de ter reclamado, ao invés de ter falado mal até contra ti, Deus, falando: poxa, Deus só me deixou, o Senhor falou que ia fazer e não está fazendo, eu teria passado aquele momento glorificando, exaltando o teu nome, que com certeza minhas bênçãos tinham chegado mais rápido. Eu estaria contando minhas bênçãos muito mais rápido. Entende isso? Então há um processo aí que temos que passar, que você possa entender isso, que Deus possa trabalhar na sua vida e mudar a sua história e tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? É isso, gente. Eu vou ficar por aqui, que vocês coloquem essa palavra em prática e tão breve eu quero ver vocês contando aí que Deus está mudando a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.